Hi guys, eu sou a professora Simone, professora de inglês. Na aula de hoje nós vamos aprender o Simple Past Tense dos verbos irregulares. É o passado simples dos verbos irregulares. Espero que vocês aprendam muito. Simple Past Tense. Simple Past Tense é o tempo passado simples. Por que a gente fala assim, tempo passado simples? Porque em inglês, como em português também, a gente tem várias maneiras de representar o passado. O tempo passado simples é aquele que representa o passado de maneira determinada. Quer dizer, eu vou falar quando exatamente que aquilo aconteceu. Eu não vou deixar ideias para você descobrir quando é que aconteceu. Eu vou ser específico em relação ao tempo. Olha os exemplos. The boy ate many hamburgers yesterday. O garoto comeu muitos hambúrgueres ontem. Então, tempo específico, ontem. The woman bought a new yellow car last month. A mulher comprou um carro amarelo novo no mês passado. Então, tempo determinado, mês passado. Muito bem. Como é que eu formo o tempo passado simples? Tem uma ordem para essa frase. Eu começo com o sujeito. Então, subject, o verbo na forma do passado, então eu tenho que conjugar o verbo na forma do passado e os complementos que representam lugar, passado, tempo e tudo mais. A nossa frase, de acordo com a figura, é Mark drove his new car yesterday. O Mark dirigiu o carro novo dele ontem. O verbo dirigir em inglês é o verbo drive. Aqui a gente viu que ele se transformou em drove. Por quê? Porque em inglês os verbos irregulares são aqueles verbos que têm uma forma completamente diferente do infinitivo para o passado. Eles são chamados irregulares porque não tem regra para eles. Você tem que memorizar todos os verbos mesmo e eles são totalmente diferentes. Por exemplo, buy é o verbo comprar. Na forma de passado, comprou, ele vai se transformar em bought. Mudou totalmente. Drive é dirigir. Dirigiu no passado vai ser drove. Feel é sentir. Sentiu é felt. Win é ganhar. Won é ganhou. Então, tem regra para transformar esses verbos? Não tem. Eles são irregulares. Cada um deles forma o passado do jeito deles. Tem que memorizar. Muito bem. Como é que eu formo a frase negativa no passado? Aí é que vem o truque, onde você tem que prestar atenção. Para representar o passado, a gente vai usar um verbo auxiliar. O verbo auxiliar que representa a forma negativa de passado é o didn't. É o did com a partícula not. Como ele é um representativo de passado, é um verbo auxiliar, é uma marca de tempo passado, eu não posso colocar dois passados na mesma frase. Então, quando eu coloco didn't, o verbo volta para a forma normal. Então, eu não posso colocar verbo no passado quando a frase é negativa. Eu só vou colocar aquele verbo de forma doidona lá de passado na frase positiva. Na negativa, eu vou marcar o passado com a partícula didn't e o verbo volta para o normal. Então, sujeito, o auxiliar didn't, o verbo na forma normal e o complemento. Então, vai ficar Mark didn't buy his new car yesterday. O Mark não comprou o carro novo dele ontem. Didn't marcando o passado, buy, verbo comprar na forma normal de infinitivo. A marca de passado é o didn't. Muito bem. E aí, na hora de fazer pergunta, do mesmo jeito, tem outro truquezinho. Agora é o auxiliar de passado para pergunta. O auxiliar de passado para pergunta é a partícula did. Então, e quando eu faço pergunta, geralmente os auxiliares vão para o começo da frase. Então, qual que é a ordem de fazer pergunta? A ordem de fazer pergunta é o auxiliar did mais o sujeito, o verbo também na pergunta é na forma normal. Por quê? Porque o did já representa a carga do passado. Se eu colocar o verbo principal no passado, vão ser dois passados numa frase só. Não dá certo. Então, é o did que representa o passado, o verbo na forma de infinitivo normal.
Did Mark buy his new car yesterday? O Mark comprou o carro dele novo ontem? Muito bem. E na hora de dar resposta? Geralmente a gente dá respostas curtas em primeiro lugar. Na hora de dar respostas curtas, se a resposta for positiva, eu vou usar o auxiliar did com o sujeito. Se a resposta for negativa, eu vou usar o auxiliar didn't. Eu peguei um personagem famoso aqui que é o Ayrton Senna e nós vamos falar de passado. Então, did Ayrton Senna have only one pole position? O Ayrton Senna teve apenas uma pole position? No, he didn't. Negativo, eu vou usar didn't. Não, ele não teve. Agora eu vou fazer uma frase positiva. No complemento de ideia da frase positiva, o verbo tem que ir para o passado. Então, he had many pole positions. Ele teve muitas pole positions. Did Ayrton Senna win many competitions? O Ayrton Senna ganhou muitas competições das quais ele participou? Então, para fazer pergunta, eu usei o did, o sujeito, o verbo na forma normal de infinitivo. Essa resposta vai ser positiva. Então, na resposta positiva, eu vou usar o did, que é o auxiliar que representa passado. Então, yes, he did. O Ayrton Senna ganhou muitas competições? Sim, ele ganhou. Eu não uso o verbo na resposta curta. Eu uso o auxiliar que vai estar ali representando aquele verbo. Muito bem. Para representar passado, eu preciso de expressões que acompanhem esse tempo passado. Quais são as expressões que acompanham o tempo passado? A gente tem yesterday, que é ontem, last e algum tempo, last month no último mês, last year no último ano, last Monday na última segunda-feira. Eu tenho a palavrinha ago, que vai representar algum período de tempo que passou, que ficou para trás. Então eu falo, por exemplo, 3 days ago, 3 dias atrás. 5 weeks ago, 5 semanas atrás. 1 year ago, 1 ano atrás. Eu tenho a palavrinha today, que é hoje. Se eu estiver à tarde conversando com alguém, o hoje já passou o período da manhã, já virou passado. This acompanhado das partes do dia. This morning, que é esta manhã. This afternoon, this evening, this night. Muito bem. Vamos observar o contraste entre as três formas. A forma positiva, a forma negativa e a forma interrogativa, para a gente visualizar como é que esse verbo está ali presente. Olha na positiva. Patty drove a Ferrari yesterday. A Patty dirigiu uma Ferrari ontem. O drove é o verbo drive, mas essa frase é positiva e aqui ele está no passado. Na negativa, a mesma frase. Pat didn't drive a Ferrari yesterday. Então eu usei a partícula didn't, que representa negativo e passado ao mesmo tempo, mas o verbo volta para o normal. Senão fica com dois passados na mesma frase. Na hora de fazer pergunta, did Pat drive a Ferrari yesterday? A Pat dirigiu a Ferrari ontem? Mesma coisa. O did é a partícula que indica passado, o drive volta para o normal, senão fica com dois passados. Resposta positiva, yes, she did. Eu uso o auxiliar para responder. Resposta negativa, no, she didn't. Eu também vou usar o auxiliar para responder. Lembrem-se que esse é um auxiliar para marcar o tempo passado. Quando a gente traduz, fica um pouco diferente, né? Eu perguntei assim, a Pat dirigiu uma Ferrari ontem? Sim, ela dirigiu. Não, ela não dirigiu. Mas eu não coloquei o verbo dirigir aqui. Eu coloquei o auxiliar que representa o tempo passado positivo e negativo. Como eu disse para vocês, verbos irregulares, eles têm o passado completamente diferente. Não tem regra para eles, você tem que memorizá-los. Eu vou mostrar aqui algumas listas de verbos, mas infelizmente listas de verbos a gente tem que pegá-las e memorizá-las, né? No Brasil Escola você vai encontrar listas de verbos quando você for procurar o conteúdo que é verbos irregulares. Então você pode consultar por lá e memorizar por lá. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o verbo drink, que é o verbo beber.
O passado de drink é drank, então ele já mudou. Olha o catch, que é o verbo apanhar. O passado de catch vira caught, completamente diferente. Mais um pouquinho. Fly é o verbo voar. O passado de fly é flew, mudou completamente, ficou doidão. Fight é brigar. O passado de fight é fought, também mudou completamente. Mais um pouquinho de verbos. Keep, passado de keep, que é o verbo manter ou continuar, é kept, transformou também. O passado de grow, que é crescer ou aumentar, é grew. Então, com isso, a gente vê que verbos irregulares são verbos que se transformam completamente quando formam o passado. Então, não tem outro jeito. Infelizmente, eu preciso memorizá-los. So guys, thank you very much. Então, gente, muito obrigado, foi ótimo. Mas não se esqueçam, like it, curtam o meu vídeo, share it, compartilhe and subscribe. Inscreva-se no nosso canal. Bye bye!